É isso aí. Galerinha, por incrível que pareça, essas questões vão dar pro trabalhinho daqui a pouco. Então tu vê, se tu prestar atenção, vai economizar tempo, vai aumentar a nota. Seno, cosseno, tangente, por quê? Acho que é cosseno. Deixa eu ver, cosseno de 60 é o cateto adjacente sobre... Pronto. Vai na tabelinha, que eu não vou fornecer no trabalho, mas na prova fornecerei. 1 sobre 2, né? Passa o 20 multiplicando, 20 dividido por 2? 10. E aí o amigo perguntou, qual é a unidade? Se aqui tiver quilômetro, tu vai lá e bota... Tem a tabelinha? Quilômetro. Vai ter a tabelinha na prova, não no trabalho. O trabalho está no caderno de vocês, na apostila. Se não tiver O que é? unidade de... Ah, ótimo, garota. U.C, unidade de comprimento, a gente usa para ficar chique, né? Mas se não tiver unidade na prova, eu não vou me sentir obrigado a te cobrar a unidade, entendeu? Aí eu dou aquela dica para ficar elegante. Tangente. Cateto oposto sobre hipotenusa. Eu sei que não é tangente porque tá relacionado à hipotenusa, tá vendo? Sempre que a hipotenusa tá na brincadeira, ou é seno ou é cosseno, uma dica legal. Como é o cateto oposto, ou a hipotenusa, seno, é que a letra A era tangente. Já estamos na letra B. Ó. Isso é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem tem infinidade, né, chama de apelido, né? Hipotenusa, estou há muitos anos trabalhando com ela. Seno de 45. Raiz de 2 sobre 2 é igual a 8 sobre K. O que eu faço? X. Pode ser multiplicação cruzada. Então, raiz de 2 vezes K é igual a 16. O que eu faço? Passa a raiz de 2 dividindo, não é isso? Divide ambos os lados por raiz de 2. Racionaliza. Raiz de 2 em cima e embaixo vai ficar como? 16 raiz de 2 sobre 2. E 16 raiz de 2 sobre 2? 8 raiz de 2. 8 raiz de 2. Certo? O 2 ali de baixo foi dividido foi simplificado com 16. Se ali for, por exemplo, nanômetro, tu vai lá e responde nanômetro. Tu sabe o que é 1 nanômetro? Professor, Nanômetro? tu pode fazer usando não raiz de 2 sobre 2, e 0, Pois então, vai ter uma questão que vai ter uma tabelinha com vírgulas. A tabelinha vai estar na própria prova, beleza? Porém, quando for um ângulo notável, 30, 45, 60, tu deves usar a tabela de ângulos notáveis. Até porque fica mais rápido de fazer a conta, não vai ter número com vírgula, certo? Então vamos combinar assim, se for 30, 45, 60, vamos usar a tabela de ângulos notáveis. Se for um outro ângulo, vamos usar uma tabelinha especial que vai ter que ter na prova. No caso do trabalho, usaríamos a tabela, certo? Da página 61. Mas agora não me lembro. Ah, tu vê, no teu trabalho, eu não botei a tabela dos ângulos notáveis, mas já botei uma tabelinha que tem os valores com vírgula ali para uma questão específica. Então tu vê, vai dar até mais fácil do que a gente imagina. Pode, cara, poderia usar, né? Só que na prova, se tu for usar isso, vai complicar a correção da prova. Por isso que eu peço, vamos fazer essa combinação geral. 30, 45, 60. O que nós vamos fazer? A tabelinha dos ângulos notáveis. Se for um outro ângulo, vamos usar com vírgula. Para ficar padronizado. Vai facilitar a vida de todo mundo. Certo? Ô galerinha, para falar ali das unidades, geralmente os alunos eles dominam o sistema métrico, né? Que seria metro, decímetro, 10 vezes menor, centímetro, 100 vezes menor, milímetro, 1000 vezes menor, não é isso? Para cima, decâmetro, 10 vezes maior que o metro, hectômetro, 100 vezes maior, quilômetro. Então, teoricamente, vocês já deveriam, né, ter dominado essa tabelinha aí. Chama sistema métrico decimal. Mas eu posso usar para grama, né? Grama. Grama, decagrama, hectograma, quilograma, número, né, coisa famosa para vocês. Litro, mililitro, concorda comigo? Até pessoas, se tu quiser. O que seria 1 hectopessoas? 100 pessoas. Tudo bem para vocês? Não é piada, é real. 10 pessoas é complicado. Né? Cortar uma pessoa em 10 partezinhas e pegar uma, né, é um pouco maquiavélico. Então a gente só pensa, certo? Aqui para cima em caso de pessoas, tudo bem? Agora olha só. Nós começamos a medir coisas cada vez maiores e cada
maiores e menores, à medida que a ciência foi evoluindo, fomos precisando. O homem desenvolveu. Só que para não ficar de 10 na 3, 10 na 2, tudo bem para vocês? 10 na 1, 10 na 0, 10 na menos 1, 10 na... e 10 na menos 3. O homem continuou essa tabela, só que agora de 3 em 3. Como assim? Tu conhece o mega, né? Mega é da tua vida, pô. Megabyte? Como não? O que é mega? 10 na 6. 1 mega reais é 1 milhão de reais. Certo? Mega Sena. Mega Sena. Exatamente, é a Sena Ninja. Mas se o cara quer falar de Mega Sena, então fala já de uma vez giga. Ah, eu vou inventar a Giga Sena e deixar a Mega Sena no chinelo. Quer mais? Tera. Tera. O que é tera? 10 na? Então milhão, bilhão, trilhão. Trilhão. Tudo bem? Que Tem nunca... depois de tera? Hã? Tem até o iota, que é 10 na 24. Mas eu não decorei todos. Tem um amigo meu, eu lembro que na primeira fase de engenharia já tinha decorado todos, tarado assim, né? Eu decorei só os que se usa mais mesmo. Aqui pra baixo eu decorei mais, ó. Depois do milímetro, nós temos o micrômetro, que é 10 na menos, é o metro dividido em 1 milhão de partes. Ou tu pegar o milímetro e dividir em 1000. Imagina, pegar aquele tamanho da régua, dividir em 1000 partes. Aquilo é um micrômetro. Para poder medir essas grandezas, nós precisamos de um aparelho chamado micrômetro. Esse aparelho custa 5 mil reais, um aparelhinho assim, quinta categoria, né? Que se for um micrômetro foda e muito mais. 5 pau, vem um estojinho assim, pequenininho. E eu lembro que lá na engenharia a gente media o fio de cabelo da galera na sala de aula. Cada fio de cabelo tinha uma espessura diferente. Pegava um fio de cabelo na sala de aula no chão, medindo a espessura, a gente sabia de quem era o fio de cabelo, porque cada um de vocês tem uma espessura de fio de cabelo diferente. Muito massa, né, cara? Muito massa. Micrômetro. Vocês já ouviram falar em nanotecnologia? Aí é microscópio. Nano, isso já está ficando do tamanho dos átomos. É 10 na menos 9, nano. Depois de nano, tem o pico, 10 na menos 12. E depois tem o femto, 10 na menos 15. Femto, só decorei até o femto. Aí tem o iota, que é 10 na menos 24, que é o último. Beleza? O que é nanotecnologia então, por favor? É uma tecnologia que trabalha com coisas nanométricas, beleza? Contei pra vocês do cara da NASA, né? Não contei? A NASA... Não, do motorzinho elétrico. O primeiro, o que é problemático para um cara que vai lançar um foguete? O canal de combustível. Para cada quilo de material que tu quer colocar em órbita, 4 quilos de combustível são necessários. Por isso que o lançamento de foguetes grandes são bilionários. Gastam bilhões de dólares, tudo bem? Ou seja, o que eu quero? Eu quero fazer as coisas que eu vou botar no espaço cada vez mais leves e menores, para ocupar menos espaço e ter menos massa, tranquilo? Então, há uns 20 anos atrás, a NASA começou a miniaturizar tudo. Tudo que ela podia, ela encolhia o máximo. Um sensor de movimento que antigamente era, 20 anos atrás, era o tamanho de uma bola de futebol, hoje é o tamanho de uma bolinha de gude. Certo? Mesmo equipamento. Certo? Aí eles foram testar o equipamento, esse sensor de movimento. O problema é que uma mão humana, quando estava colocada próximo do sensor, mesmo quando parada, detectava uma aproximação. Eles acharam que estava estragado o aparelho. E aí, mexeram, refizeram, não, continua funcionando. E quando a mão humana estava próximo do aparelho, detectava aproximação. Eles foram ver o aparelho, ficou preciso demais, estava detectando a velocidade de crescimento da unha. Foda, né? Os caras estavam montando um motorzinho elétrico, esses motores elétricos nanométricos, né? Eles têm estruturas minúsculas, né? São montados com microscópio, pinça, tal, dentro do estojo onde ele vai atuar, né? E o cara estava com uma certa rinite e aí aspirou, cheirou o motor elétrico que ficava na ponta do dedão dele, na unha. Puta merda! 5 mil dólares, aspirei. Imagina, né, cara? Que bizarro. Me perguntaram na outra turma assim, professor, o que aconteceu com o cara? Sei lá, espirrou, né? E continuou a vida dele normal. Porque, né? Imagina a quantidade de porcaria que tu aspira sem perceber, né? Por isso que teu nariz é cheio de meleca, pra porcaria grudar na meleca e não ir pra dentro do pulmão. Por isso que tu deve respirar pelo nariz, passar o dia respirando pela boca, vai estourar tua garganta, o nariz é pra esquentar o ar e pra filtrar. Por isso os pelos e a meleca, beleza? E por isso que tu deve higienizar o teu nariz todo dia antes de dormir, né? Lavar com
com água, passar água dentro do nariz e limpar. Tu imagina a sujeirada que sai numa cidade como a nossa, depois de um dia de labuta, certo? Porque imagina se o cara trabalha num ambiente realmente que tenha poeira no ar, né? Tem que botar uma máscara, cara, senão vai contaminando, certo? Show de bola, nanômetro. Um cientista resolveu criar uma unidade que estava entre o nano e o pico, que é o angstrom. Angstrom é 10 na menos 10 metros, é uma unidade ótima para medir átomos. Angstrom. E chega de unidade, né? O senhor quer que eu decore tudo isso? Não, até o terceirão só. Tá? Só até o terceirão, não precisa ser hoje. Tá beleza? Te dou 2 anos para decorar isso aí. Tá, mas Tá então bom? tem unidade menor do que um átomo. Pra quê? Prótons. Se eu quiser medir o diâmetro de um próton, precisa de femto. E se eu quiser medir os quarks que compõem os prótons? E se nós formos falar do bóson de Higgs, a partícula de Deus? Aí nós precisamos de uma unidade cada vez menor, né? Hoje na física, menor comprimento concebível, não tenho certeza do que eu vou falar agora, mas é aproximadamente isso, chamado de comprimento de Planck, é 10 na menos 32. Do ponto de vista físico, não faz sentido que algo menor que 10 na menos 32 exista. Menos 32 metros, né? Os filósofos talvez questionariam isso, né? Certo? Mas olha a quanta anda a física, né, cara? A física, ela fica se questionando esse tipo de coisa. Qual é a menor coisa que pode existir? Por enquanto é o nanômetro. O 10 na menos 32, o comprimento de Planck. Muito menor. O nanômetro seria gigantesco, perto desse tamanho. Legal. Então uma palhinha, fica à vontade, uma palhinha rápida aí de física. E me ajuda, meu querido, como é que eu resolvo essa? Como é que tu sabe que é lei dos cossenos? Parabéns. É, né? Só tem um ângulo, dica 1. Ou vai envolver os 3 lados, a única fórmula que envolve os 3 lados ao mesmo tempo é a lei dos cossenos, vamos ver. Por que estás começando com x ao quadrado? Porque eu só tenho um ângulo oposto, né? E se eu começo com um lado, eu termino com o cosseno do ângulo oposto. Então eu era obrigado a começar. Vai. 10 ao quadrado. Mais 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, tá bonito. Mais 10. Menos, né? 2 vezes. 10 Vezes 6. vezes Cosseno de 120. Depois que tu aplicou a lei, meu querido, é mais trabalho braçal. 100 mais 36. Ó a sacanagemzinha que eu vou fazer aqui, ó. 6 vezes 10, 60. E já que eu afirmei que o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60, eu só estou dando essa dica porque nós não aprendemos para valer círculo trigonométrico. No vestibular ele não vai dar essa dica. Tu vai ter que lembrar do teu estudo do círculo trigonométrico. Certo? Nós já vamos revisar isso depois. Quanto é que é então o cosseno de 120? Menos o meio, já que o cosseno de 60 é 1 sobre 2, o cosseno de 120 é menos 1 sobre 2. Aí olha o que eu vou fazer, menos com menos, mais e 2 dividido por 2, 1. Por isso que vai ficar, menos com menos ficou mais, né? É só somar. 196. Extrai a raiz quadrada de 196, que é 14. 14 vezes 14, 196. Terametros, pronto. Terametros. Meu Deus, né? Esse trio, o que será isso aí? Esses nomes que deram maiores, né? Deram em homenagem a alguém ou só porque... Ótimo, são prefixos gregos. Eu acho que tem a ver com a letrinha grega, que dá origem ao prefixo. Outra, tá, galera? Eu usei metro porque é uma unidade mais comum na nossa vida. Eu poderia ter usado grama, eu poderia ter usado a unidade de carga elétrica, coulomb, só que tu não conhece ainda. Eu poderia ter usado litro, beleza? Então, liga lá, eu preciso de 1 gigalitros. Porra, tudo isso? Pra quando? Certo? Poderia fazer isso. Se estivesse falando com um engenheiro em qualquer lugar do mundo, ele vai entender. No Turcomenistão, na China, as pessoas usam esses mesmos prefixos gregos, beleza? Certo? Tanto que não precisa falar o metro. Eu quero que tu lembre os prefixos. O que é deca, o que é hecto, o que é pico, o que é giga. O que vem depois ali não me interessa. Com potência 10 fica fácil, né, galera? Né? Porque é tudo de 1 em 1 no sistema decimal e depois é de 3 em 3. Então não tem mistério. E tu vai te familiarizar, vai começar a aparecer cada vez mais nas questões esses nomes, tu vai te familiarizar. Derradeira. Lei dos senos. A dica, lado e ângulo oposto, lado e ângulo oposto. Com certeza a lei dos senos é bem-vinda. Até dá, cara. Igual dessa aqui? Dá. Eu usei a lei de senos para resolver. Dá pra resolver por lei dos senos, sem problema nenhum. Dá pra resolver.
Por que por que não falou isso antes? Porque aí, se eu falo isso, alguns alunos vão se abraçar só na lei dos senos ou só na dos cossenos e vai deixar de treinar, de repente, o soca à toa, que também é importante em alguns momentos. Por isso que, de repente, eu não falei. Mas parabéns pela observação, garoto, sempre enriquecendo a aula. Dá sim para fazer pela lei dos senos. Como é que... Outra, eu pedi o ângulo e pedi a área, tá, gente? Me ajuda. Tá bonito? 15 sobre o seno do ângulo oposto, 15 sobre o seno de 30. 15 raiz de 2. Tu vê que legal, agora eu quero achar o ângulo alfa ali. Vamos fazer com carinho. Tu deixa eu dividir por 15 em ambos os lados. Cuidado, o 15 não desapareceu, deu 1 aqui, né? Sobrou 1 no lugar do 15. Aqui que não é seno de alfa, em vez de alfa. É seno de alfa, tô delirando. Concordam, galera? Senão que seria 30, né? Inclusive eu peguei no pé de vocês, galera, cuidado, o erro mais comum é o cara colocar o ângulo sem o seno. Eu cometi o erro agora. Se não tem um amigo atento ali, só no final eu ia perceber. Agora olha só, dividir por 15 em ambos os lados, vou multiplicar cruzado, tudo bem? Seno de alfa vezes 1 é seno de alfa, quanto é que é o seno de 30? 1 sobre 2, né? Então vai ficar raiz de 2 vezes 1 sobre 2. Seno de 30 é 1 sobre 2, passou multiplicando. Multiplicar a fração é multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Se tu for na tabelinha, tu vai ver que o seno, para poder dar raiz de 2 sobre 2, é porque o ângulo é... Parabéns, descobriu o ângulo, 45 graus. Ah, esqueci. Nessa questão, eu dava um certo dado. O dado que eu dava era seno de 105 igual a 0,97. Eu dei esse dado extra aqui para essa questão. Por que será que eu forneci esse dado extra? Porque o ângulo de cima é 105. Por que eu precisaria saber o ângulo de cima? Se quisesse usar outra fórmula para resolver. Isso, que é uma forma prática de calcular a área, né? Uma das fórmulas para calcular a área é lado vezes o seno do ângulo entre os lados dividido por... E os lados que eu tenho são o 15 e o 15 raiz de 2. Logo eu precisaria desse ângulo beta aqui para minha brincadeira. Ó. Concorda comigo? E não do ângulo alfa, do ângulo beta. Como é que eu acho aquele ângulo beta? 180, menos 30. E diminui de 180. Parabéns. É o clássico de fazer isso. Eu te peço, para a medida que for possível, tu começar a usar assim, ó, fazer com mais elegância, sacou? Porque quando a gente... Não, pô, cara, não tem nada demais, né? Tu chegar ali no cantinho e fazer 180 menos 75. Não é feio. Mas é que numa questão discursiva de vestibular, fazer assim nas coxas no cantinho ou fazer assim tem pontuação diferente. A organização é cobrada na questão discursiva de vestibular, tá? Só a dica então, 45, pois não? Quem faz feio tudo rápido para achar a resposta mais rápido pela próxima questão? Mas aí é que tá, se for uma questão de ABCDE ou somatório, não há problema algum. Mas se é uma questão discursiva, a organização e, digamos assim, a beleza tem um certo peso. Por incrível que pareça. Por isso que eu, tento sempre pedir para vocês organizarem a continha, circular a resposta, certo? Na nossa prova, no nosso trabalho, se tu quiser ir direto ao ponto, não é problema ainda. Mas no ano que vem vão ter mais contas, eu vou precisar mais organização. No terceirão nós vamos ter que estar mais organizado, né? Para a gente ir crescendo nesse aspecto. E aí, galerinha, seno de quanto? Seno de 105. Área igual 15 vezes 15, 225. Já que eu disse que o seno de 105 é 0,97, chegou uma hora que se a gente deixar número com vírgula e raiz, não faz sentido. A gente gosta de deixar raiz para ficar exata a resposta, para ficar bonita, redonda. Mas seria um absurdo eu multiplicar, dividir e deixar a raiz pendurada. Nesse caso eu vou dizer que a raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Isso, 1,4 até, para a gente não sofrer tanto aqui. Então, ó, vou colocar no lugar da raiz de 2, 1,4. 14 dividido por 2 é 7, né? Então aqui no caso é 0,7. A área vai ser 225 vezes. Vou fazer no cantinho 97 vezes 7. 49, 63. 3 casas após a vírgula. 0,679. Então tu vê, ó, vai ter uma questão na prova do trabalho que tem a multiplicaçãozinha com vírgula. Mas a maioria da prova vai ser com a raizinha redondinha no final, sem estresse. Pois não. Eu não
esse ângulo aqui? É, porque tu colocou o seno de beta não de alfa. Ah, tá, olha só. Na fórmula, tanto faz, tá? Num livro tu vai ver assim, no outro livro tu vai ver assim, em outro livro tu vai ver assim, te juro, tá? Te juro. Aí um outro matemático, a filha dele, começa com uma letra grega mais interessante que ele bota, tá beleza? Outra, será que um matemático chamar um ângulo genérico de alfa, outro de beta, outro de gama, outro de teta, vai mudar? Não muda nada na nossa vida, né? Não muda nada. Por que eu mudei? Porque coincidentemente eu chamei esse de alfa, e não era o ângulo que eu precisava. Eu preciso do ângulo entre os lados que eu estou usando. Eu precisava daquele outro ângulo. E por cagada eu tinha chamado o outro de alfa, e na fórmula eu usei alfa. Eu fiquei com medo disso, confundi o aluno. Aí eu apaguei o alfa, chamei de beta, que é o ângulo que eu denominei beta lá. Resumindo, tu vai dar o nome que tu quiser pro teu ângulo. E quando tava alfa ficou incoerente, por azar. Beleza? Aí eu apaguei e botei beta. Parabéns, mais uma vez, tu vê, cara. Tem que tirar o chapéu, né, cara? Ele sempre faz umas perguntas muito legais e pontuais. Sempre precisa perguntar. Professor, ali. E aquela pergunta que me desespera é, professor, não entendi nada. Puta, isso me dá vontade de chorar na hora. Abraçar o aluno e chorar. Chorar junto com ele. Né? Não entendi nada. Pelo amor de Deus, não é pergunta, né, cara? O cara que já tá babando azul horas na aula, acorda do sonho profundo dele. Professor, não entendi nada. Aí dá vontade de chorar junto. Tá? Então, parabéns, hein, garota. Ninja a tua pergunta. Professor, era alfa, aí tu chega beta. Não me enrola, professor. Não, é porque eu chamei esse de alfa e eu precisava daquele ângulo. Aí eu quis dar o mesmo nome para esse e para esse. Poderia ter chamado teta e teta também, concorda comigo? E aí, ó, não muda nada, isso que importa, ó. Resumindo, para aplicar essa fórmula, qual é o risco? É tu usar o ângulo errado, né? Tu pode pegar qualquer dois lados do triângulo, mas tem que multiplicar pelo seno do ângulo entre esses lados para a fórmula funcionar. Show! Faltou uma multiplicaçãozinha ainda. Ai, que delícia. Olha só que gostoso. Vamos fazer 679 vezes 225. Que legal! Né? 45, 35, 9 foi 3. Certo. 18 vai 1, 14, 15 vai 1, 12 mais 1, 13. Aí copia, né? 8, 5, 3, 1. Certo? 5, 17 foi 1. 17 foi 1, 12 foi 1, 5, 1. Quantas casas após a vírgula? Área 152,775. Aproximadamente, obrigado, amigo. Não tinha unidade. Não tinha unidade. Oi. Desde a raiz aqui. Obrigado. Desde a raiz. Imagina se não fosse assim nas tuas provas. Era só 10, né, cara? Não, mas é bom. Eu agradeço. Eu adoro o aluno que vai me corrigindo. Eu adoro. Aí, claro, aproveito para pegar no pé. Eu sempre, desde as primeiras aulas, eu achei que ia ser só 10. Né, mas ele vai me surpreender no final do ano. Tenho certeza. Tem um futuro bonito aí. Galerinha, não coloquei unidade, né? Vamos chamar aqui uma unidade... Mega centímetro. Mega... Vem inventar um. Parsec. Mega parsec, não. O parsec é uma unidade, para quem veio na aulinha da OBA, a gente bateu um papo sobre isso, os astrônomos tiveram que achar uma maneira de medir a distância entre galáxias distantes. E aí o cara inventou uma maneira angular de fazer isso, usando triângulos. Então parsec é uma unidade ainda maior, muito maior do que, por exemplo, o teramètro. É uma unidade bem gigantesca essa. Então se é parsec e é uma área, seria megaparsec ao quadrado. Tá, mas ele usa tipo 1 ou 2 parsec, imagina um mega... Um megaparsec. Eles primeiro criaram o parsec, certo? Sabe o que é um parsec? Pega um triângulo, certo? Imagina um triângulo bem grandão. Esse triângulo usa essa distância aqui como uma unidade astronômica. O que é uma unidade astronômica? É a distância do Sol à Terra. Beleza? Aqui também, ó, uma unidade astronômica. E tu mede aqui 1 segundo de grau. Beleza? A distância que vai ficar daqui até aqui é chamada 1 parsec. Ou seja, eu estou aqui da Terra, eu olho o Sol. Beleza? É a distância do Sol até a Terra. Concorda comigo? Quando eu for olhar uma outra estrela, então eu já estou usando como referência a distância entre o Sol e a Terra.
Desculpa. Ó. Essa é a distância de uma unidade astronômica. Isso aqui é que é 1 parsec. Olha que perigo. Tá? Que senão o parsec seria muito menor que a unidade astronômica. E o parsec tem que ser muito maior. Então tu vê, ó, eu tenho duas estrelas, certo? Que estão à mesma distância do Sol até a Terra. Eu vou lá e pego um medidor de ângulo e vejo qual é o ângulo entre uma estrela e outra. Certo? Dá 1 segundo de grau. 1 segundo de grau, cara. 1 grau é uma volta em 360 partes. Divide em 60 dá 1 minuto de grau. Divide em 60 dá 1 segundo de grau. Cara, é uma mudança ridícula de posição angular. Se entre as estrelas tem uma unidade astronômica, tipo Sol e Terra, e eu olhei essas estrelas aqui da Terra com 1 segundo de grau, quer dizer que a distância da Terra até essa estrela é de 1 parsec. Olha que unidade bizarra é essa aqui, né? Essa unidade astronômica. Se for 3, o A é 3 parsecs. Ah, não, aí vamos ter que fazer a conta. Não é assim proporcional. Não é proporcional. Boa tua pergunta. Eu, na aula da OBA, que está gravada, está na internet essa aula, eu mostro quanto é 1 parsec em metros. A gente faz o cálculo de quanto é que é 1 parsec em metros, bem bonitinho. Pode ser, quilômetro e metro é tanta diferença tão pequena, 10 a 3, né? Certo? Na verdade, eu coloquei em notação científica. Anos-luz. Um ano-luz é a distância que a luz anda em um ano. Se a luz anda 300 mil km por segundo, basta multiplicar quantos segundos tem um ano por 300 mil, e aí tu vai ter em quilômetros essa distância. Não é difícil, quer ver? Olha só. Velocidade da luz, 300 mil, vamos fazer em quilômetros. 300 mil quilômetros, vou botar na minha calculadora 300 mil. Aqui, 300 mil. Por segundo. Um ano tem quantos dias? Vou multiplicar por 365. Um dia tem quantas horas? 24, vou multiplicar por 24. Uma hora tem quantos segundos? 3.600, poderia ser 60 vezes 60, né? É que não foi minutos, foi segundos já. 3.600. Então quer dizer que um ano tem 31.536 segundos. 1, 2, ó, quando chegar em 31.536.000, passou um ano. Legal, legal. 300 mil quilômetros por segundo em 31 milhões de segundos, 9,46 vezes 10 na 12 quilômetros. 9,46 vezes 10 na 15 metros. Beleza? Bizarro, né, cara? Olha o que é um ano-luz. Muita distância. Ô, galerinha. Pois não. Aqui foi 0,7, porque 1,4 dividido para 2 dá 0,7. Fiz 0,7 vezes 0,97. Por isso ficou com 3 casas após a vírgula. Beleza? E 7 vezes 100 é 700, tá vendo como tá próximo? E aí multipliquei, contei as casas após a vírgula. Tranquilo? Ó, já que a colega falou, né, e eu erro muito, não custa, 225 multiplicado por ponto 679 vezes, acertei. Professor, Pois não. esse negócio de dividir eu não entendi direito, porque só vai cortar apenas um número. E os outros? Porque você não corta, eu não entendi direito. Se fosse multiplicação, tu deveria dividir por todos. Se fosse soma, tu teria que dividir por todos. Como é multiplicação, dividindo um deles, tu divide a conta toda já. Se tu fosse dividir por todos, tu ia dividir por 8. Aí eu podia dividir qualquer um. Qualquer um deles vai dar a mesma resposta. Sabe como é que eu descobri isso? Treinando, tentando. Apareceu um dia que eu... E se eu dividir por esse? Eu sempre ia lá no cantinho fazer de outros jeitos. E puta, deu tudo igual. Como eu percebia isso sozinho, isso ficava para sempre na minha mente. Mas eu perguntava no começo, professor, aquilo ali. Ele respondia. 2 dias depois, como é que é mesmo? Aí eu começava a perceber, entendeu? Que na hora da prova, como eu não podia perguntar, eu fazia o teste ali no cantinho e tirava minha dúvida. Boa pergunta. Pessoal, vamos dar uma relaxada agora, que tu viu que eu gastei um monte de tempo da aula com física sem querer, né? Falando de unidades e falando da unidade astronômica muito bizarra, chamada parsec. Se tu olhar as aulinhas da OBA que a gente gravou, dá pra dar uma revisada nisso. Dá uma respirada enquanto a gente vai armar aí o nosso trabalhinho. Podem arrumar as duplas.